Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que eu sempre lembro aqui a vocês, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato no canal, mas também de forma presencial na nossa casa. Então, tá passando por perto, quer conhecer a casa, será um prazer recebê-los, para que vocês possam, na segunda-feira, vir refletir conosco sobre temas muito interessantes e, na quarta-feira, darmos prosseguimento ao nosso estudo, que no momento estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Na semana anterior, nós encerramos o item que tratava dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje nós vamos dar início ao item que fala sobre pressentimentos, que se inicia com a pergunta número 522. Eu sempre lembro a vocês aqui que a tradução que eu leio é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Pergunta 522 do item pressentimentos. Kardec vai dizer aos espíritos: o pressentimento é invariavelmente uma advertência do espírito protetor? Resposta dos espíritos: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que lhes deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, ou seja, do tipo de provas aos quais se submeterá. Quando estas têm caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta ao chegar o momento, tornando-se pressentimento. Muito interessante essa resposta dos espíritos. Muita informação aqui. Então, o pressentimento é aquele conselho íntimo, é aquela inspiração de alguém, de um espírito, seja ele nosso anjo protetor ou outro, que nos deseja o bem, que quer o melhor para nós, e vem como aquele sussurro, como aquela ideia que chega na nossa cabeça como se fosse uma voz, alguém falando sobre algo. Os espíritos dizem: é também a intuição da escolha anterior. Intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Então tem a ver também com as minhas experiências pregressas,
com as minhas experiências em outros personagens, com as minhas experiências em outras encarnações. Voz do instinto. Só que os espíritos estão falando aqui do instinto espiritual, não é o instinto biológico. É o instinto espiritual. É aquilo que vem de mim mesma, da individualidade que eu sou, do espírito imortal que eu sou e que já teve outras experiências e que pode ter vivido experiências semelhantes, porque é uma intuição, ou seja, é de mim mesmo, não é uma inspiração, que é o que vem de outro espírito que me deseja bem, meu espírito protetor. Continuando, que eles dão uma resposta bem robusta a essa pergunta 522. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, ou seja, do tipo de provas às quais se submeterá. Não vai ter ciência de todas as experiências que vai acontecer, mas o tipo de prova, o tipo de experiência que vai vivenciar, quando a gente está se preparando para retornar, para voltar para a dimensão material, a gente já vai ter noção. Opa, nessa experiência aqui eu vou trabalhar tal habilidade. Tal habilidade vai me levar a ter esse tipo de experiência, ou seja, as provas que eu vou estar submetido deverão ir aqui por esse caminho. E como a gente tem esse conhecimento, ó, quando a gente retorna, aqueles que têm um caráter marcante, é como se fosse um marcador kármico, algo que vai ser importante para esse personagem, para que o personagem que está atuando tenha a devida ciência de que isso é algo que ele tem que investir, que é algo que é importante. Então, essa impressão que está no mais íntimo do nosso ser, que é o nosso instinto espiritual, aquilo que vem de uma intuição minha, ela aparece, ela ressurge de alguma forma. Desperta, e quando ela desperta, vai dizer os espíritos, ela vem como se fosse um pressentimento. Eu estou sentindo que vai acontecer uma coisa importante. Eu estou sentindo que alguma coisa está para acontecer e que eu não sei dizer direito o que é. É esse instinto do espírito, não é o instinto biológico de fugir, de atacar. Não, é o instinto espiritual. Então, essa foi a pergunta número 522. Seguindo na 523, Kardec vai dizer: os pressentimentos e a voz do instinto, lembrando que aí é o instinto espiritual, tem sempre alguma coisa de vago. Como devemos proceder na incerteza? Que é como eu disse, né? Aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, uma sensação de que tem algo importante ali, mas não vem de forma clara, não vem com muita certeza. Aí Kardec diz, como é que a gente deve proceder com uma coisa vaga, com uma coisa ainda incerta, que a gente não sabe direito, não tem certeza do que é que a gente tem que fazer? Como é que faz? Resposta dos espíritos. Quando estiver em dúvida, invoque seu bom espírito ou ore a Deus, que ele lhe enviará um de seus mensageiros, um de nós. Ou seja, ore, pare, se conecte com o divino que existe em cada um de nós. Peça auxílio, que meu anjo da guarda me faça entender melhor o que é essa sensação, o que é essa coisa que está me
me chamando a atenção, mas eu não sei direito o que é o que fazer. Que aí os espíritos disseram, nós vamos invocar o auxílio e vai ter sempre alguém que nos escute com a permissão do divino, do Criador, ou o nosso anjo guardião, ou um espírito familiar, alguém que já conviveu conosco, que nos ama e que tem a condição de nos auxiliar, que a resposta se tornará clara e a gente vai saber o que fazer. Seguindo com a pergunta 524, Kardec vai dizer: as advertências de nossos espíritos protetores têm por objetivo exclusivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Então, tanto os espíritos que querem o nosso bem, quanto o nosso anjo guardião, espírito protetor, ele vai cuidar apenas da questão do nosso desenvolvimento moral através desse personagem, ou as coisas aqui da dimensão material, os boletos, as dificuldades, aquilo que eu não estou conseguindo, as relações interpessoais que eu não estou dando conta. Ele vai cuidar apenas dos aspectos morais do meu desenvolvimento, em que eu tenho que trabalhar orgulho, vaidade, buscar ser uma pessoa ética, ou ele também vai poder me ajudar na briga com o irmão, numa questão de uma experiência de algum material que está me perturbando, coisas da vida do personagem, não do espírito. Será? Vamos à resposta. A resposta dos espíritos engloba tudo. Eles procuram fazê-los viver da melhor maneira possível, mas muitas vezes os homens fecham os ouvidos às boas advertências e tornam-se infelizes por sua própria culpa. Então, eles auxiliam em tudo, até porque determinadas questões da vida material, da nossa vida privada, podem interferir no nosso projeto para essa experiência. Então, eles vão auxiliar sim. E estão sempre buscando nos inspirar para que a gente consiga ter a melhor percepção para fazer a melhor escolha. Mas o que é que os espíritos dizem? A maioria das vezes a gente fecha os ouvidos e não quer saber. Não ouve. Não leva em consideração a inspiração que é dada. Até porque às vezes a gente quer que a situação se resolva de um determinado jeito, como nós queremos que seja naquele momento. E às vezes a inspiração vem para uma direção diferente. Aí a gente ignora. Então, eles estão sempre buscando nos auxiliar em tudo. Auxiliar, inspirar, não fazer nem resolver por nós, porque aí o trabalho é nosso. Mas nos auxiliar, nos inspirando e dizer assim, olha, você pode, observe que você pode resolver isso de uma maneira, mas aí a gente não escuta. Kardec faz um comentário a essa resposta. Já vimos que Kardec ele coloca a primeira pergunta, a resposta que os espíritos deram, e em algumas respostas ele tece comentários. E essa 522 ele vai dizer assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência que torna audível em nosso íntimo. Mas, como não lhes damos sempre a necessária importância, eles nos oferecem outros por intermédio das pessoas que nos cercam.
que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que, em muitas oportunidades, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado de sabores se os tivesse escutado. Então, os espíritos nos ajudam tanto nos inspirando e fazendo com que nós ouçamos uma voz para que a gente perceba que assim, a voz da minha consciência me chamando aquele caminho. Eles utilizam esse recurso, tá? Pela voz da consciência, de forma audível em nosso íntimo. É aquilo que eu falei, como você disse, parece que é uma voz dentro de mim, da minha cabeça, me falando tal coisa. É como se eu escutasse alguém a me dizer isso. Eu não sei nem quem é, nem como é a voz, mas é como se eu estivesse ouvindo. Eles utilizam esse recurso. Quando a gente não ouve, eles ainda utilizam outros recursos, através das pessoas que nos cercam. Então, ele vai lá, inspira alguém que vai chegar para Sandra e vai dizer assim: observe que se você tomar essa direção que você está querendo, talvez não seja a melhor escolha para você. Você já pensou que pode acontecer isso, 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 e vem aquela pessoa e nos dá aquele conselho. E às vezes a gente não ouve. Essa pessoa é inspirada por aqueles que nos amam, que tem essa missão, a responsabilidade de nos proteger. E a gente, como dizia minha mãezinha, faz do ouvido mercador, não dá bola. Depois a gente poxa, se eu tivesse ouvido o conselho que fulano me deu, se eu tivesse pensado melhor, ou então, gente, depois que fulano, que esse meu amigo, ou que a minha mãe, ou que me falou para eu pensar bem antes de fazer isso, eu repensei e não fiz aquilo, e como deu certo. São os nossos amigos, os espíritos que zelam, que nos protegem, que utilizam desses caminhos para chegar até nós. E nós vamos nomear isso como pressentimentos. Pressentimentos que nós tivemos de algo que vai ser bom se a gente fizer, ou é melhor a gente evitar, porque senão pode nos prejudicar. Ok, meus amores? Terminamos o item pressentimentos. Só tem 3 perguntas, da 522 a 524. E na semana que vem nós prosseguimos, porque é claro que eu espero vocês aqui para iniciarmos o item que vai tratar da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, com a pergunta número 525. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.